Olá, pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Vamos acompanhar uma coletiva com o volante Gabriel Galhardo, que entrou na equipe e conseguiu segurar aí a posição. Mas antes, pessoal, peço para vocês que não são inscritos ainda no canal, que está assistindo esse vídeo, se inscreva para você estar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz. E também aí, ó, na descrição abaixo no Instagram. Vamos acompanhar o vídeo. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento do Santa, né? O quanto que é importante essa gordurinha que está sendo construída para um time que almeja conquistar o acesso, que tem como principal objetivo esse acesso, o quanto que isso é importante, né, para a construção do Santa Cruz na Série D. Olha, começo a gente sabe que é sempre muito difícil, né? Adaptação da equipe, conhecer o trabalho do professor Marcelo, que tinha recém-chegado. Então, assim, a gente conseguir aí em 4 jogos, nós temos 3 vitórias, um empate, somos um dos poucos clubes invictos na Série D ainda. Também entre os 4 primeiros, se eu não me engano. Enfim, é importantíssimo. E a gente analisa assim, claro que a gente sabe que vai ser muito difícil classificar, mas a gente almeja estar entre os 4 no geral, né? É sempre importante para você poder estar decidindo os mata-mata em casa. Então é importante você estar pontuando. Quanto mais você vence, mais confiança você vem adquirindo. Você continua se mostrando candidato, né? Então, assim, é muito importante estar vencendo, principalmente um jogo como foi de sexta-feira contra a grande equipe do América, que é um candidato direto na briga pela classificação e pela liderança do grupo. Enfim, equipe extremamente qualificada, mas importantíssimo estar vencendo, estar pontuando, principalmente nos jogos em casa. Fala, Gabriel. Boa tarde. Eu lembro bem que, acho que foi a última ou penúltima coletiva que você veio aqui, a gente teve a oportunidade de perguntar sobre a fase do teu irmão, né? E o quanto que as suas palavras naquele momento reverberaram bastante, porque você falou justamente, olha, tem que ter a questão física, tem que ter um momento, ele tem a entrega, ele tem o comprometimento, e com o tempo vai sair. E, obviamente, a gente sabe muito bem a história que se fez. Sexta-feira, eu acho que foi um jogo. Se tinha alguém na dúvida se ainda existia essa motivação dele, eu acho que não tem mais. Então, eu queria que você comentasse, depois daquela coletiva em que a gente, né, te questionou sobre isso, para além. Eu sei que é difícil separar, mas, assim, para além de laços sanguíneos. Como é que tá sendo esse Thiago Galhardo que a gente viu em campo na sexta-feira? Cara, quando a gente fala do Thiago aqui, né? E aí eu vou falar por mim, claro, porque eu sou o irmão. Mas quando a gente fala do Thiago aqui, eu nunca falo do Thiago, o irmão do Gabriel. Aqui a gente tá para falar sobre o Santa Cruz, então eu tô para falar sobre o Thiago Galhardo, jogador do Santa Cruz, né? Então, assim, aquele dia foi depois do jogo do 13, né? Foi na minha estreia, na estreia da Série D, no caso. E a gente falou sobre a questão do Thiago, que ele não vinha fazendo gols, como se parecesse que ele tava 20 jogos sem fazer gol e etc e tal. E eu lembrei e falei, cara, são poucos minutos do Thiago jogando. E aí eu agora, não que os números agora sejam exuberantes, que apesar ainda são, né? Se você parar para analisar, pô, 4 jogos, 3 gols. Ele é o vice-artilheiro da Série D. A gente tá bem, tá contando com ele, precisa dele como sempre. E aí ele mostrou sexta-feira o motivo dele ter sido o jogador que ele foi e que ele é, né? É um jogador que a gente precisa muito, uma liderança fora de campo e dentro de campo, uma liderança técnica. Nos momentos mais decisivos dos jogos ele tem aparecido. O Thiago é um jogador que a gente tem reparado, ele não tem tido tantas oportunidades, mas as poucas que ele teve, ele fez gol. No jogo contra o Santa Cruz lá em Natal, não preciso nem falar do campo, não quero falar sobre isso, mas assim, não tinha futebol, então não dá pra você cobrar o cara jogar assim. Contra o Horizonte, a partida que o Thiago fez foi um absurdo, foi uma grande exibição, não só em questão do gol de pênalti, mas no jogo em si. E eu vim falando isso sobre a questão dos momentos, dos números, da parte física, e aí ele mostrou isso na sexta-feira, jogou os 90 minutos contra a grande equipe do América. Vocês não têm acesso a dados GPS, né? Mas o GPS dele foi excelente, como vem sendo já, vem melhorando. Tiveram umas 3, 4 situações de jogo que ele estava lá na nossa bandeirinha de escanteio defendendo, roubando bola. Enfim, isso aí mostra a evolução dele, a clara evolução dele e da equipe. E a gente espera continuar contando com os gols dele para que a gente possa continuar vencendo e pontuando. Boa tarde, Gabriel.
Queria que Boa você tarde. falasse, ao final da rodada, né, Santa Cruz se consolida aí como líder do grupo A3 e há algumas semanas Marcelo Cabo falava já, né, tipo, dessa questão da dificuldade de se chegar na liderança, mas ainda de se manter. Como é que tem sido essa conversa, já que Santa Cruz alcançou a liderança, a importância de se manter no primeiro lugar para que, assim, passando de fase, possa decidir aqui no Arruda? Cara, o nosso grupo é um grupo muito disputado, é um grupo muito difícil. Isso aí dá pra perceber já pela pontuação, né? A gente costuma brincar que chegar no topo da montanha é mais fácil do que se manter lá. Então é isso que a gente vai batalhar agora. A gente alcançou já o que a gente espera, né? Que é a liderança do grupo, mas a gente sabe que não vai ser fácil se manter. Agora a gente tem 2 jogos fora de casa extremamente difíceis. O Central vem bem, o próprio Souza também, mas enfim, não estou aqui para falar do Souza. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil contra o Central, que a gente precisa continuar pontuando para que a gente continue no topo da tabela, né? E como eu falei, além da liderança do grupo, é muito importante você pontuar cada vez mais para poder ter uma boa pontuação nos mata-matas, para você poder trazer as decisões para casa. Que aí eu não preciso falar sobre o Arruda, que jogar aqui com essa torcida, com toda essa atmosfera, isso vai nos ajudar bastante, vai facilitar bastante para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então, assim, é importantíssimo que a gente agora consiga nos mantermos na liderança para a gente poder terminar a primeira fase assim. Gabriel, você falou um pouquinho sobre o seu irmão, né? Falou da torcida do Santa, que a gente sabe que dispensa realmente apresentações e colabora muito, né, com o desempenho da equipe dentro de campo. Quero saber de você, como é que tá sendo, né, viver esses primeiros momentos aí no Santa Cruz, esses primeiros jogos, como é que tá sendo participar desse momento vitorioso do Santa? O que é que você pensa também para a sequência? Para mim está sendo incrível. Eu estou extremamente feliz, extremamente empolgado. Participar desse momento aí, né? Que o pessoal tem até falado de reconstrução do Santa Cruz, que assim, é inadmissível a palavra, né? Que o Santa Cruz esteja na Série D, com tudo que o Santa Cruz tem, com tudo que o Santa Cruz representa. A torcida então nem se fala. Sexta-feira, 8 horas da noite, um jogo de Série D. Tinha vamos botar aí, vou arredondar para cima, né? Tinham 30 mil torcedores aqui, cara. O sentimento é incrível. A gente chegando aqui no estádio, na hora que a gente estava chegando, lotado, a torcida. Pô, a gente arrepia. Aí você entra no campo, você vê a torcida cantando, incentivando todo o tempo, apoiando. Então, assim, tem sido incrível. Eu estou extremamente feliz pelo momento que o clube está vivendo, né? Porque a gente tem conquistado os resultados. A gente sabe que nós vamos passar provavelmente por adversidades ao longo do campeonato. A gente sabe que é um campeonato com bastante rodadas, enfim. Mas a gente precisa muito dessa sinergia, desse contato com a torcida, que eles continuem nos incentivando, continuem fazendo como eles têm feito. E eu falei isso na outra coletiva e eu vou falar de novo, que a gente vai fazer o máximo nosso dentro de campo para poder retribuir o carinho, o amor que eles têm pela gente, para a gente poder fazer o nosso melhor, para a gente continuar vencendo, continuar atingindo e conquistando nossos objetivos. Gabriel, boa tarde, João Boa Batista. tarde. Parabéns pela vitória, o grupo Obrigado. que vocês jogaram bem. Eu gostaria de saber se você já tem conhecimento do Central. Sabe que o gramado lá também não é lá essas coisas, mas sobre a equipe do Central, você já tem conhecimento? Olha, ainda não. A gente jogou na sexta, né? A gente teve 2 dias de folga aí, a gente acabou. Eu falo por mim assim, aí não falamos sobre o Central ainda. A gente vai se representar hoje. O professor Marcelo provavelmente já está estudando junto com a comissão, o Gabriel, o Paulinho, enfim. A questão do gramado já foi passado para a gente, que o gramado é bastante prejudicado também. A gente sabe disso. A gente foi lá no jogo de Santa Cruz, o gramado muito ruim. A gente não usa isso como desculpa. Não é questão disso, o gramado é ruim para os dois. Sim, o gramado é ruim para os dois, então provavelmente é por isso que o jogo fica ruim para os dois. A gente foi jogar contra o Santa Cruz lá, o jogo foi horrível para os dois lados. Nossa, foi o Santa Cruz de Recife jogou mal. Provavelmente é o que foi falado. Mas o Santa Cruz de Natal jogou um super futebol? Foi um jogo muito. Não, foi um jogo ruim. O jogo fica ruim. Não tem jogo. Você não consegue jogar, você não troca passe, você não faz o jogo jogado. Então, assim, o jogo contra o Central, o gramado eu já fiquei sabendo que é bastante prejudicado também, mas isso aí não é desculpa, não é nada. A gente vai se preparar, a gente vai dar o nosso melhor para a gente poder conquistar os 3 pontos, para a gente continuar nessa batida aí sem perder
e cada vez pontuando mais. Gabriel, a gente sabe que os 3 pontos são importantes, assim como aconteceu na última sexta-feira, mas queria que você fizesse uma análise do jogo. Foram 2 tempos distintos. Primeiro tempo praticamente perfeito da equipe, segundo tempo se deu mais espaço, o América conseguiu chegar. Qual foi a sua visão? O que é que faltou no segundo tempo? E, enfim, as chances que o América teve, né, enfim, chances claras de fazer gol. Qual foi a sua análise em relação a esse jogo? Cara, é muito difícil, né? No nível assim, quando tem duas equipes muito parecidas no jogo, né? A equipe do América é uma equipe extremamente qualificada, então é muito difícil que você consiga ter o controle 90 minutos, né? A gente, primeiro tempo, a gente controlou, a gente foi superior, fizemos 2 gols. No segundo tempo, eu acredito que eles foram superiores, eles jogaram melhor, mas eu acho que é normal, eu acho que é do jogo, né? Eles tiveram que se lançar mais, tiveram que criar mais, que se jogar. E aí eu acho que a gente podia ter tido um pouco mais de controle, né? Só que aí o gol sai muito rápido também, né? O 2-1. E aí eu acho que isso prejudica a gente um pouco. Logo que a gente volta, a gente tem uma ou duas chances ali e a gente não faz o gol. Passa um pouco, a gente toma o gol. Eu acho que isso acaba dando uma desestabilizada ali. Enfim. E, e aí é a qualidade dos jogadores do América, né, cara? Não dá pra falar, nossa, mas vocês deixaram. Não, eu acho que a gente deixou cair. Eu acho que a gente tentou manter o nível, só que aí eu particularmente, eu prefiro ver assim. Eu acho que o América teve os méritos deles pra poder melhorar no segundo tempo, né, e fazer um jogo melhor. E a gente também acabou jogando com resultado, né? A gente tem que buscar a excelência sempre. Como eu disse, é só o começo do campeonato, a gente ainda está se adaptando com o trabalho do Marcelo. A gente tem mostrado isso no campo, né? A gente tem cada vez mantido o nível mais alto possível e a gente está em busca de manter os 90 minutos em excelência, claro. Só que a gente sabe que em alguns momentos as coisas não vão acontecer como a gente quer. A gente vai jogar 60, 70 minutos melhor, 20 minutos às vezes o outro o outro time vai mandar. Mas assim, o ideal é que a gente possa entender isso e saber, nos momentos de dificuldade da partida, não tomar gol, saber se defender bem, continuar com o foco, com a atenção em alta, para a gente poder conseguir a vitória, que é o mais importante, que foi o que aconteceu na sexta-feira. Repito, equipe do América, equipe fortíssima, candidato muito grande, não só a passar de fase, mas ao acesso, e a gente ter conseguido essa vitória foi extremamente importante.